Não há neste mundo nada mais ridículo do que uma mulher que se infantiliza pra chamar a atenção de macho. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Tipo, é uma voz adocicada e eu sou muito baby e é um eterno isso aqui, né? Ai, para, gente, eu não sei, eu sou muito baby, eu sou muito inocente, eu não sei. Princesa, o que você está tentando fazer? Especificamente no caso do Brasil, o que se está a fazer é performar o papel de sim a moça. Eu poderia falar também sobre a Lolita, mas eu acho mais interessante trazer um artigo chamado Infantilização de Mulheres Brancas, Dispositivo de Raça, Gênero e Classe na Construção de Subjetividades, da Fabiana Buquerque e da Vanessa Diniz, para a gente bater um papo. Oi, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. As duas autoras vão falar sobre como que, a depender do corpo que você tem, há diferentes possibilidades de se subjetivar no Brasil. A partir de uma pesquisa de campo, relatada por elas no artigo, elas demonstram, por exemplo, a existência de um tipo de racismo muito específico, mas que o mais importante para a gente nesse momento é que envolve uma forma de tratamento com crianças, meninas negras e brancas. Onde as meninas brancas são paparicadas, são chamadas de minha princesa, são abraçadas, acolhidas, são, emboladas no braço ali e tudo mais. Enquanto as crianças negras são mal educadas e são ditas como difíceis. E durante o choro, o que era perceptível é que crianças brancas recebiam mais afeto e cuidado do que crianças negras. O que elas vão dizer a partir desse desenvolvimento é que meninas negras são adultizadas desde a infância. São tratadas como menos inocentes e mais maduras. E são tratadas como aquelas que têm sempre uma malícia no seu fazer cotidiano. E nessa adultização de crianças, meninas negras, o que se tem no contraponto disso é uma infantilização que na infância tudo bem, né? Mas que se mantém e que configura um tipo de subjetividade para crianças, meninas, mulheres brancas. Elas colocam também para jogo uma coisa que é socioeconômica, né? Geralmente as famílias brancas, em uma porcentagem maior, têm melhores condições de vida do que as famílias de pessoas negras, que por sua vez tendem a enfrentar dificuldades materiais, além das dificuldades emocionais. E todas essas dificuldades também aumentam uma distância emocional ou uma péssima distribuição emocional do acolhimento nas famílias negras em comparação com famílias brancas que têm uma condição de vida melhor. As autoras vão inclusive inserir um conceito que é o de capital afetivo, que é a mudança que existe da distribuição de afeto a depender das características do corpo de cada pessoa dentro da família. E elas vão deduzir que, por que existe esse comportamento que é de certa forma estereotipado, de fazer biquinho, fazer vozinha, para receber certo tipo de atenção. Porque desde a infância se foi compreendido que com biquinho, com choro, com vozinha, se recebe uma devida atenção e um acolhimento. E além disso, ao se receber tudo isso, ao se ter esse capital afetivo específico, o que se tem também é uma imagem sustentada, a imagem infantilizada que é sustentada, que é uma imagem do sexo frágil. Percebe que o sexo frágil está ligado à mulher branca, não exatamente à mulher negra? E aí elas vão colocar a parte que eu acho que é a mais interessante do artigo e que eu falei no início da minha participação nesse vídeo, que é a imagem da sinhazinha, da sinhá moça ou das sinhás, que são mulheres donzelas mimadas do período colonial brasileiro que ocupam uma posição específica, né, de sinhá, e esse tratamento, esse mimo, ele meio que faz parte do pressuposto dessa posição. Nessa posição de sinhá moça, se tem uma certa ingenuidade, que é, por conveniência, utilizada em determinados momentos para garantir uma imagem de dama, de dondoca, afirmando certa fragilidade que encobre e justifica uma não intencionalidade da prática do racismo. E perceba que aqui eu estou falando da sinhá moça e não mais do início do vídeo, né? Já fui para outro lugar aqui. E elas chegam, por fim, numa situação que eu acho que é muito presente e que talvez todo mundo já tenha visto isso acontecer em algum momento. Segundo as duas autoras, uma das manifestações do que elas chamam de infantilização da mulher branca é o choro,
o choro que faz com que a pessoa que chora, a mulher branca que chora, receba uma atenção, uma condescendência e, de repente, numa situação em que pode ter sido uma agressora, racista, por exemplo, de repente se transforma em vítima, fazendo com que, através do choro, recebam o apoio da sociedade, que tem um pouco a ver com o que a Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude. E assim, esse artigo é muito bom, eu poderia ficar falando até o fim sobre ele, mas só para a gente voltar para o início do vídeo, né? É claro que eu fui para outros caminhos, mas deu para perceber essa existência da infantilização? Tem um pouco de Lolita, mas no Brasil, no contexto brasileiro, tem muito de Sinhá também. E evidentemente que eu não tenho a menor ideia de quem que a pessoa estava falando no início, se era de alguém específico, mas o fenômeno social dessa infantilização, ele é estudado principalmente em relação a mulheres brancas, não exatamente em relação a mulheres negras no Brasil, né? Tudo bem?